qual o padrão que a gente precisa mudar. Isso é o que a gente vai ver aí nas cartas. Eu trouxe aqui a carta da montanha, tá? Essa carta aqui, ela vem falando de um padrão mais rígido, vem falando de uma questão mais comportamental. Eu tinha gravado um vídeo anterior, só que ele sumiu. Então, antes da gente continuar, se eu curte aí, comenta, tá? Qual é o padrão que você acredita que tem que mudar? O padrão que a gente tem que mudar aqui com essa carta da montanha, ela vem falando de comportamento, o padrão nosso comportamental. E isso tem muito a ver ligado a uma pessoa muito importante aí do seu passado, um homem, tá? Esse homem, ele pode ter sido uma questão masculina do seu pai ou um homem pelo qual você teve algum tipo de envolvimento, de vínculo, ou que passou pela sua vida que te gerou alguma questão relacionada a comportamental. No meu caso aqui, essa questão de comportamento que me deixou muito rígida, muito travada, bloqueada, sim, é essa questão principalmente ligada ao lado paterno, desde a minha infância. Um lado ali onde eu tive que ser mais ativa na vida e carregar tudo. Então a gente achar que, porque talvez a gente não teve uma referência de pai ou uma pessoa que passou pela nossa vida e a gente teve que se proteger, tá? Caiu aqui também a lâmina do urso, falando dessa questão de paternidade, ou uma figura muito importante, muito influente na sua vida relacionada ao passado ou à sua infância, que trouxe essa rigidez. A carta da montanha, ela vem falando principalmente desse lado mais rígido, mais comportamental, só que isso traz um bloqueio relacionado à nossa boa sorte, bloqueio relacionado às nossas finanças e de coisas boas virem para o nosso caminho, tá? E essa questão de comportamento é bem interessante, porque eu me identifico muito com essa carta aqui da montanha. Apesar de ser uma carta de grande dificuldade, não é tanto, é algo que tem como mudar, porque cai junto aqui com a lâmina da cura, dos trevos. Então falando que é um obstáculo ali que a gente enxerga como algo muito grandioso, e não é exatamente assim. É um padrão comportamental que a gente consegue sim mudar. Muitas pessoas colocam isso como uma personalidade forte, mas na verdade é um bloqueio, é um travamento dentro do seu modo de viver, de enxergar a vida, de enxergar as coisas, talvez até numa autodefesa da sua parte, assim como é da minha. Então, quem se identifica com esse padrão comportamental, então coloca aí nos comentários, tá? Se você se identifica com esse padrão. Porque aqui, o que eu tô trazendo, que eu nunca vi trazerem pra cá, nenhum cartomante nem tarólogo, qual é o comportamento que a gente precisa mudar? Qual é o comportamento que a gente precisa quebrar, tá? Obviamente que é uma leitura coletiva, então vai ressoar se você se identificar, tá? Caso não se identifique, você pode me chamar para uma leitura particular e a gente faz uma consulta de análise pessoal, onde eu identifico justamente também sobre isso, além de ser uma leitura mais demorada e mais profunda. Meu link está na bio para quem quiser se consultar. Aqui, voltando para essa questão comportamental da montanha, esse lado mais rígido, um dos pontos aqui que é bem desafiador, inclusive, é a questão, a vontade, o gostar de estar sozinho, ficar mais na solidão, mas não seria nem exatamente uma solidão, mas uma solitude, de gostar de ficar mais internamente fechado. Só que isso bloqueia muitas áreas das nossas vidas, tá? Só que é algo que precisa ser curado, algo que precisa ali com pequenas mudanças, precisa ser curado para que a gente tenha uma vida mais fluida, uma vida mais leve, tá? Sem essa rigidez muito grande no falar e no comportamental, principalmente no dia a dia e com algumas pessoas também do seu convívio, porque isso mexe muito principalmente com o meu fluxo financeiro, com o seu fluxo financeiro. Então, é um padrão comportamental que sim, que a gente consegue mudar, que a gente consegue mexer nele, tá? E essa montanha, ela fala muitas das vezes sobre a gente não se identificar muito, a gente ficar mais no lado do racional. Tanto que, assim, acho que só tem uma carta aqui que fala dessa parte mais sentimental. Então, só que fala sobre, depois dessas pequenas mudanças, da gente conseguir, talvez, até se entregar. Só que aqui existe um bloqueio justamente em se entregar. É onde a gente não quer se sentir preso, onde a gente não quer se envolver. Mas isso tudo por uma questão de uma casca grossa que foi criada para uma autodefesa, para uma autoproteção,
tá? E tudo ligado aqui ao lado masculino, seja o lado paterno, seja uma infância onde houve essa ausência e onde precisa mudar essa questão. Então, assim, é uma leitura que eu até, dentro de uma consulta particular, envolveria até mesmo o tarô, para a gente fazer uma leitura terapêutica e identificar esses pontos, tá? Mas o foco, como é uma leitura coletiva e mais rápida, o que fala aqui fala sobre pequenas mudanças que é necessário, que você consegue fazer e que consegue desbloquear, destravar e desmontar essa casca, essa rigidez. Então, assim, para quem gostou, coloca aí nos comentários que se identificou. Para quem não se identificou, ouve o vídeo de novo, verifica se não tem algo que você realmente precisa reavaliar, e se não tiver, também tá tudo bem. Então, assim, boa sorte para mim, boa sorte para você, para que a gente consiga trazer essa mudança com pequenos movimentos ao longo dos nossos dias. Um beijo.